Olá, bom dia. Como sempre, você é muito bem-vindo e nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 30 de junho. Então vamos aos destaques do dia. Julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível deve ter hoje o último capítulo. O placar está 3-1 para a condenação. Receita Federal deposita hoje a restituição para o segundo lote do imposto de renda. E mais de 650 pessoas são presas em mais uma noite de protestos na França. E você vai ver também, terapia celular surge como esperança para a cura do diabetes. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje, ao meio-dia, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O placar está 3-1 contra Bolsonaro. 3 ministros ainda vão votar. E é necessário apenas mais um voto para que ele seja condenado. Veja agora como foi o dia de ontem do julgamento. O terceiro dia de sessão para a julgação do PDT contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto começou com o voto do ministro Raul Azevedo, que abriu divergência ao voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, e foi contra a inelegibilidade de Bolsonaro. Araújo avaliou que a reunião realizada entre o ex-presidente e embaixadores em julho de 2022 não teve gravidade suficiente para influenciar a eleição. E, embora tenha concordado que algumas falas do ex-presidente sobre o sistema eleitoral durante a reunião tenham sido problemáticas, medidas cabíveis, como a aplicação de multas, já foram adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral na análise de outras representações. O ministro Raul Araújo também apresentou opinião divergente do relator com relação à inclusão do documento conhecido como minuta do golpe no processo. Araújo afirmou que não há evidências fortes que liguem o rascunho de um decreto de intervenção na Suprema Corte Eleitoral ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que nem se deve chamar a minuta de documento, já que não passa de um rascunho. Faz-se mister destacar o entendimento desta Corte Superior em casos nos quais a conduta apurada na ação de investigação judicial eleitoral foi previamente objeto de medidas jurisdicionais prévias voltadas ao pronto e efetivo enfrentamento do comportamento tido por ilícito. É o que ocorreu aqui, naquelas representações que há pouco citei sob a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchiarelli. A Corte teve a oportunidade de se debruçar sobre esses mesmos fatos e, relativamente a eles, adotar as providências que se faziam necessárias. Na sequência, o ministro Floriano de Azevedo Marques acompanhou o relator ao considerar que Bolsonaro deve ser condenado à inelegibilidade. Marques afirmou que não seria necessário analisar outros eventos ou provas, além da reunião com embaixadores, pois essa, por si só, já é grave o suficiente e configura abuso e desvio de autoridade. O ministro afirmou que o evento convocado por Bolsonaro provocou um mal-estar diplomático, uma vez que os embaixadores foram submetidos a assistir um monólogo do ex-presidente com uma série de ataques ao sistema eleitoral e aos ministros da Suprema Corte, e que o objetivo de Bolsonaro era trazer benefício eleitoral ao candidato usando a estrutura da presidência. Para além da crítica negativa, desairosa, o discurso também teve o nítido propósito de demarcar o antagonismo eleitoral entre o primeiro investigado, apresentado como portador das virtudes e responsável por uma obra governamental digna de sucesso, e seu principal antagonista, desenhado como um egresso do sistema prisional, associado a terroristas e beneficiário de sistemas judiciais, de favores judiciais de um sistema comprometido e ilegítimo. Portanto, claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta Corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder, de quem tem autoridade, portanto, em abuso. Na mesma linha, o ministro André Ramos Tavares votou pela inelegibilidade de Bolsonaro e considerou grave o uso dos meios de comunicação oficiais do governo federal para propagar desinformação sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Sabidamente, as redes digitais são instrumentos capazes de disseminar desinformação de maneira massiva, brutal, instantânea e global. Na era digital,
o caos informativo pode ser facilmente instaurado. É grave quando um estado de caos informacional se instala na sociedade. É ainda mais grave se esse estado é planejado e advém de um discurso do presidente da República. A confiança dos eleitores nas instituições democráticas deixa de existir e, com isso, a própria liberdade de voto fica viciada. O placar do julgamento da ação do PDT contra Bolsonaro está em 3 votos pela inelegibilidade e 1 voto contra. Os ministros que já se manifestaram afastaram eventuais responsabilidades de Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, por entenderem que ele não participou da reunião questionada na ação. Em julho do ano passado, Bolsonaro convocou embaixadores para uma reunião no Palácio da Alvorada, onde apresentou uma série de questionamentos sobre o processo eleitoral. A reunião foi transmitida pela empresa Brasil de Comunicação e pelas redes sociais da Presidência da República. Para o PDT, autor da ação, Bolsonaro utilizou o poder que tinha como presidente da República para propagar mentiras e angariar votos antecipadamente para o processo eleitoral. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira e será retomado amanhã a partir do meio-dia. Faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do TSE. E o ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, presta um novo depoimento hoje à Polícia Federal. Ele será interrogado sobre os atos de 8 de janeiro em Brasília. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de revogação da prisão de Mauro Cid, que foi feito pela defesa dele. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vai ter que prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. Mauro Cid está preso desde 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde, que teria favorecido integrantes de sua família e do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele entrou com um pedido de revogação da prisão, que foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão do ministro é do dia 25 e está sob sigilo. Ao rejeitar a revogação da prisão, Moraes argumentou que a soltura pode prejudicar as investigações sobre o caso. O novo depoimento que será prestado por Mauro Cid é relativo às investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Mensagens apreendidas no celular do ex-ajudante de ordens mostram diálogos de teor golpista com pessoas próximas a Bolsonaro. Além disso, ele recebeu documentos com um roteiro para um golpe. Olha aí, para quem está esperando um dinheiro extra, atenção a essa notícia. A Receita Federal paga hoje o segundo lote da restituição do imposto de renda. O valor terá correção de 1%. A Receita Federal deposita nesta sexta-feira um total de 7 bilhões e meio de reais para 5.138.476 contribuintes que estão no segundo lote de restituição do imposto de renda 2023. O valor terá uma correção de 1%, baseado na taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. Quem recebeu a restituição em maio não teve correção alguma, pois o pagamento ocorreu no mesmo mês em que se encerrou o prazo para entrega das declarações. O valor é destinado a contribuintes que têm prioridade. 130 mil são idosos, acima de 80 anos, 978 mil estão entre 60 e 79 anos e 70 mil com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Há ainda um grupo de 468 mil, cuja maior fonte de renda é o magistério. O restante são 3.490.000 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Quem não receber o dinheiro nesse segundo grupo ainda terá a oportunidade de embolsar a restituição nas rodadas de pagamentos, que serão liberadas nos dias 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai mudar o método para controlar a inflação. Ao invés do balanço anual, como acontece hoje, será adotada a meta contínua a partir de 2025. Entenda agora
a diferença. O anúncio foi feito após reunião do Conselho Monetário Nacional nesta quinta-feira. Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o conselho é composto pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Atualmente, a meta de inflação trabalha com um período fechado, de janeiro a dezembro de cada ano. Assim, o objetivo é que a inflação medida em dezembro, acumulada desde janeiro anterior, esteja dentro da meta. No caso de 2023, o centro desta meta é de 3,25%. No modelo contínuo é diferente. A inflação tem que estar na meta ao longo de um horizonte de tempo, independente da data fechada. Haddad afirmou que o governo tende a trabalhar com um horizonte de 24 meses, mas que a definição do período caberá ao Banco Central. A mudança passa a valer a partir de 2025, quando começa um novo mandato presidencial no Banco Central. O governo ainda precisará editar um decreto presidencial formalizando a mudança no regime de metas. E olha só, o governo federal criou novas regras para as compras internacionais de até $50 na internet. O Ministério da Fazenda publicou hoje uma portaria com essas medidas. O governo vai deixar de cobrar o imposto de importação para compras online de até $50, desde que as empresas entrem em um programa da Receita e recolham os tributos estaduais. Antes, todas as compras de importados eram taxadas, independente do valor. A isenção que existia era restrita apenas para remessas internacionais entre pessoas físicas, ou seja, as empresas estavam fora desta isenção. Pela portaria publicada nesta sexta-feira, as compras online de até $50 feitas em empresas que não cumprirem com as novas regras do governo vão continuar sendo taxadas. A medida começa a valer a partir do dia 1º de agosto. As regras do programa criam critérios para empresas de comércio eletrônico, como fazer o repasse dos impostos cobrados, detalhar para o consumidor informações sobre os valores de tributos, tarifas postais e demais despesas, colocar no pacote enviado ao consumidor de maneira visível a marca e o nome da empresa em questão e realizar o combate ao descaminho e contrabando. O Ministério da Fazenda também determinou que as empresas recolham imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para que as compras de até $50 não recebam o imposto de importação. O Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal unificou em 17% a alíquota do ICMS para as compras feitas em plataformas online de varejistas internacionais. E veja a seguir, mais de 650 pessoas são presas na França em mais uma noite de protestos e muita confusão. E você vai ver também, terapia celular surge como esperança para a cura do diabetes. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8h46 pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. E olha só, a França viveu mais uma noite de muita confusão. Mais de 650 pessoas foram presas por participar de manifestações. Prefeituras, escolas e delegacias foram incendiadas. E também houve confronto com a polícia. Tudo por causa da morte de um adolescente que foi baleado por um policial em uma blitz. Aproximadamente 6.200 pessoas responderam ao chamado da mãe do jovem Mônia para uma marcha na cidade perto da capital francesa. Em carro aberto, vestindo uma camisa com a frase "Justiça por Nahel", ela foi acompanhada pela multidão, que acusava as forças de segurança francesas de agressivas e racistas. O protesto degenerou em confrontos, quebra-quebra e carros incendiados. As autoridades revidaram com bombas de gás para dispersar os presentes. Um ato semelhante foi registrado em Lille, onde manifestantes e polícia também se enfrentaram. A morte de Nahel e a grande mobilização que se seguiu repercutiram durante todo o dia no país. Representantes da extrema-direita pediram a declaração de estado de emergência nos locais atingidos pela onda de violência e acusaram a extrema-esquerda de responsabilidade nos atos.
O Ministério da Justiça defendeu a polícia e o sistema judicial francês. Plus que jamais, nous avons besoin de justice et la justice. Mais do que nunca precisamos de justiça, e a justiça é o nosso pacto social. Também gostaria de ressaltar que foi aberto um inquérito contra um policial e não contra a polícia, e que as manifestações que já foram feitas são insuportáveis. Contra um policier e não pas contre la police. O Ministério do Interior confirmou a suspensão do agente que atirou contra Nahel, mas destacou que, como todos os outros cidadãos franceses, há a presunção de inocência. O ministro Gérald Darmanin acrescentou que cerca de 40 mil policiais foram mobilizados em todo o país para lidar com os protestos. Vamos falar agora da guerra na Ucrânia. A Rússia afirmou nesta quinta-feira que matou 2 generais e cerca de 50 oficiais ucranianos. Segundo o Ministério da Defesa, foi um ataque de alta precisão contra membros das forças ucranianas e cerca de 20 mercenários e instrutores militares estrangeiros que participavam de uma reunião. A pasta não explicou se é o mesmo bombardeio de terça-feira que deixou 12 mortos em um restaurante de Kramatorsk, o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país. Enquanto isso, as autoridades russas se esforçam para passar uma imagem de normalidade e mostrar que a ofensiva no território vizinho não foi afetada pela rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner no fim de semana, que abalou o poder de Vladimir Putin. Na noite de quarta-feira, o presidente, que raramente aparece em reuniões populares por razões de segurança e de saúde, esteve com uma multidão em comum. Apareceu ao lado de dezenas de pessoas na cidade de Derbent, no Cáucaso, onde se permitiu ser fotografado, distribuiu apertos de mão e até beijou uma menina na cabeça. Vários analistas e autoridades ocidentais disseram ver a rebelião do grupo Wagner como um sinal de fraqueza de Putin. Está claro que Putin sai enfraquecido desta crise, mas um Putin mais fraco é um perigo maior. Então temos que estar muito atentos às consequências. Pelo lado ucraniano, Kiev reivindicou novos avanços perto de Bakhmut, onde trava combates violentos contra as tropas russas, um mês depois do início oficial da contraofensiva. A cidade caiu em mãos de Moscou em maio, após meses de disputa pela localidade estratégica. E a explosão de um carro-bomba deixou 4 policiais gravemente feridos no México. O governo estadual confirmou 4 oficiais com lesões mais graves, sem revelar o número total de feridos. As autoridades informaram que os agentes foram até o local após uma denúncia telefônica falsa que vai ser investigada. A possibilidade de que o alvo do ataque fossem agentes da Polícia Municipal e não da Guarda Nacional também foi levantada. Guanajuato, um próspero centro industrial, se tornou um dos estados mais violentos do México por conta da disputa entre os grupos Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nueva Generación, dedicados ao narcotráfico e ao roubo de combustíveis, entre outros crimes. Em sua habitual coletiva de imprensa, o presidente Andrés Manuel López Obrador comentou outro caso envolvendo forças de segurança. 2 dias após 16 funcionários da polícia terem sido sequestrados no estado de Chiapas, Obrador ofereceu que 3 chefes da segurança estadual sejam investigados. Em um vídeo publicado na internet, um dos sequestrados informou que os captores exigem a renúncia ou a destituição desses 3 servidores públicos como condição para serem libertados. Mas o presidente mexicano destacou que é preciso primeiro libertar os reféns para que a investigação seja aberta. Em votação realizada ontem, a Assembleia Geral da ONU criou uma instituição independente para investigar o destino de milhares de pessoas que desapareceram na Síria há 12 anos. O texto informa que a resolução da Assembleia estabelece, sob a égide das Nações Unidas, a instituição independente sobre as pessoas desaparecidas da República Árabe Síria para esclarecer o destino e o paradeiro de todas as pessoas desaparecidas. O texto não detalha como será o funcionamento da instituição. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, terá que elaborar um marco de referência no prazo de 80 dias em cooperação com o Alto Comissariado para os Direitos Humanos. A Síria, por sua vez, rejeitou a criação desse mecanismo para investigar os desaparecimentos por considerar que representa uma intromissão em seus assuntos internos. Segundo organizações não governamentais, cerca de 100 mil pessoas desapareceram desde o início da revolta popular no país árabe em 2011. Eu mudo de assunto agora para falar sobre uma esperança que acaba de surgir para milhões de diabéticos em todo o mundo. Um estudo publicado por uma revista norte-americana revelou que a terapia genética pode curar a doença. O trabalho está sendo realizado por cientistas britânicos e apresentou bons resultados. Vamos conferir. Mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O equivalente a quase toda a população da China ou da Índia.
É o que indica a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, como estimativa para o número de pessoas no planeta com diabetes daqui a 3 décadas. São homens e mulheres como a Cida, que convive há 30 anos com a enfermidade. As coisas que eu sabia de histórico familiar é que tinha sede, que passava mal, né? Sudorose, que eu vim conhecer agora, há pouco tempo, né? Com a hipoglicemia. Que se abaixa o diabetes, se passa mal. Se aumenta muito, você entra em coma, passa mal. Da demência, né? Você esquece onde você está, daqueles lapsos de memória, né? Infelizmente, o diabetes é uma doença que causa poucos sintomas no início. Ele só vai causar muitos sintomas quando ele já está muito avançado. Por isso é uma doença perigosa. Então, para a gente detectar, normalmente teremos que fazer exames de rotina. Então, se você tem mais de 45 anos, você tem que fazer um exame de glicose pelo menos anual. Ou se você tem algum fator de risco, história familiar de pacientes com diabetes, obesidade, sedentarismo, você deve fazer exames precoces, principalmente de glicemia de jejum. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose, e a falta dela provoca o diabetes. A alta taxa de açúcar no sangue ou hiperglicemia de forma permanente é a principal característica da enfermidade. Então, normalmente o diabetes tipo 2 ele é associado a uma história familiar, uma genética, associada a maus hábitos. Então, aumento da gordura abdominal, aquela gordura que chama visceral, que é inflamatória, maus hábitos, consumo excessivo de carboidratos simples, bebidas açucaradas como refrigerante. Então, a diminuição desses alimentos inflamatórios, que aumentam essa gordura visceral, ele pode sim ser um preventivo à diminuição do risco da possibilidade do diabetes tipo 2. Ser diabético exige uma rotina com muita dedicação e disciplina. Olha só a quantidade de medicamentos que a pessoa que tem a doença deve tomar diariamente. Além disso, não é nada fácil resistir aos sabores de bolos, doces e outras delícias. Mas está surgindo uma esperança para os pacientes com diabetes em todo o mundo. Um estudo publicado na principal revista digital da endocrinologia mundial busca a cura baseada em terapia genética. Segundo o artigo, os cientistas britânicos descobriram terapias genéticas que permitem às células do corpo combater e até curar a doença. O tratamento é realizado através da reprogramação do sistema imunológico, que interrompe o ataque e a destruição das células beta do pâncreas, que produzem insulina. Assim, o diabetes tipo 1 pode ser prevenido ou retardado no futuro. Quem ficou empolgada com a novidade é a Cida, que sonha em um dia ser curada do diabetes e poder, enfim, comer o que quiser. Ela já até imaginou como seria esse momento. Eu sonhava com um sorvete enorme, maior que eu, que parecia que ia me abraçar. Com aquelas cerejas, sabe? Aquelas coisas. Já falei para os médicos que eu não consigo. Eu amo um pãozinho francês no café da manhã. Entrar numa doceria muito famosa, com aqueles melhores doces e comer. Gastaria o salário com doce. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.